Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, Projeto Iniciação. Boa noite. É com você, Gilberto. Encontro com o professor Walter de Andrade, Projeto Iniciação de 199. Boa noite. É com você, Gilberto. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Estamos ao vivo. Mais um Projeto Iniciação, hoje de número 199. Então, vamos nessa. Boa noite, professor. Bem-vindo. Boa noite, tudo bem? Estamos aqui novamente reunidos, né? Estamos aqui reunidos para uma nova apresentação, justamente do projeto Iniciação. Sempre dizendo que o projeto Iniciação é o projeto mais importante que nós temos para realizar na face da Terra, né? Mais importante. Agora, é claro que esse nosso encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação, né? São duas bases fundamentais. A doutrina secreta de Helena Blavatsky, e não só a doutrina secreta, todo o fundamento teosófico de Helena Petrovna Blavatsky, né? E fundadora da Sociedade Teosófica, né? E também os ensinamentos do nosso mestre, professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose. E também nós abrangemos, quando necessário, e sempre é necessário, os ensinamentos de todos os grandes mestres e instrutores da humanidade através dos tempos e de todas as civilizações. O objetivo é a síntese do conhecimento a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. Outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito daquilo que foi aprendido, a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando nesse início do século XXI, início da Era de Aquários. Então, aí está a nossa... É muito importante, sempre lembrando que, conforme o professor nos indicou, né, nos informou, nos ensinou, o Brasil é o berço da nova civilização. Muito bem. Então, a pessoa, o básico do ser encarnado aqui na Terra é justamente fazer o seu processo de iniciação, desenvolver o projeto de iniciação. Como é que a pessoa pode fazer? Deve necessariamente encontrar uma escola iniciática, fazer o curso e seguir seu caminho na iniciação. Evidentemente, a pessoa pode procurar a escola iniciática que mais ela gostar. Mas, da nossa parte, nós convidamos aqueles que queiram fazer parte da eubiose que venha fazer os cursos de iniciação aqui na eubiose, né? Então, como é que a pessoa pode fazer? É simples. É só ter uma ferramenta de entrar na internet, né? Uma ferramenta de busca, colocar Sociedade Brasileira de Eubiose. Vai aparecer o site de eubiose. Lá no site, ela vai encontrar muitas informações, né, sobre a eubiose e vai também encontrar um botãozinho, está escrito lá, onde estamos? Clica, ela vai entrar em contato, então, com o site, né, de tal maneira que o site vai fornecer informações a respeito dos departamentos que existem no Brasil e no exterior. Então, o site, né, o sistema lado do site vai perguntar para a pessoa o nome dela e a cidade que ela mora. Cidade e estado. O nome, a cidade e o estado em que ela está. E ela responde e imediatamente o site vai dar para ela a localização do departamento mais próximo à sua cidade. Pode ser até que ela more na própria cidade do departamento, né? Então, o que ela faz? Entra lá nessas informações do departamento e faz a sua inscrição. O curso inicial é o curso peregrino, o grau peregrino. Primeiro, depois tem mais 4 graus, são 5 graus ao total. No fim de 5 graus, a pessoa tem a possibilidade de tornar-se, possibilidade e direito de tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Tudo bem? Aí está essa informação. Agora, tornando-se membro efetivo, a pessoa pode presencialmente participar das ritualísticas, que são muito importantes, participar de palestras internas e externas, pode participar de toda a atividade da eubiose, né? E, principalmente, ela tem o direito de ler as cartas de revelação do professor Henrique José de Souza, que são milhares e milhares de páginas. Aí está, então, um convite muito importante para quem queira
fazer esse curso, né, e tornar-se membro da eubiose. Agora, pode ser que ela more longe do departamento. Pode ser que ela more perto e seja possível ela ir, se deslocar da sua cidade para o departamento no dia de aula. Ou não, né? Aí depende de cada um, né? Agora, se não for possível ela fazer um curso presencial, que é o melhor, então existe o EAD, chamado Ensino à Distância. Mesmo assim, a pessoa entra em contato com o departamento, né? Lá no site, tem endereço, tem telefone, tem o e-mail, ela entra em contato, e então o departamento vai dar para ela, vai fazer a inscrição dela, e ela vai poder receber os ensinamentos dos graus através da internet, perfeito? Recebe através da internet. Então, mesmo assim, o ensino à distância, ela consegue fazer os cursos da eubiose. Tudo bem? Essa é uma informação importante que eu queria fazer aqui, e sempre faço, né, para deixar as pessoas bem informadas. Muito bem. Então, aqui nós vamos ver aqui, nós vamos continuar o nosso caminho, né, de estudos, né, através da ciência iniciática, né? Tem muitas coisas importantes para falar a respeito de ensinamentos deixados pelo nosso mestre, pelo nosso querido mestre, professor Henrique José de Souza, né? Então, vamos continuar aqui, dando sequência ao que nós já havíamos continuado no nosso encontro do sábado passado, né? Muito bem. A propósito de uma expedição que organizou na América do Norte com o fim de investigar as civilizações pré-cabralinas, diz o senhor Mustafa Ibrahim. Isso aí, o nosso mestre indicou esse senhor, né, que é um ilustre engenheiro marroquino, mas era um estudioso das ciências ocultas, etc. E morava no Brasil, morou muito tempo no Brasil, né, justamente entre os eubiotes, lá em Minas Gerais, né? E ele concedeu uma entrevista à imprensa. E nessa entrevista, ele falou o seguinte, olha, o senhor Mustafa Ibrahim: tenho viajado muito durante toda a minha vida. Conheço o Egito e muitas outras terras. Nesses 3 últimos anos, me tem despertado grande curiosidade às coisas do Brasil. Cheguei à convicção que se deve organizar uma expedição nacional para pesquisar as origens egípcias e fenícias no Brasil. O Brasil tem muita coisa que os egípcios e os fenícios tiveram aqui, muito antes de Cabral. E baseando-se em provas linguísticas evidentes, em palavras em plena voga, alteradas de origem semítica. Tomo como a base a língua aramaica, por pertencer ao mesmo grupo das línguas semíticas, tais como o hebreu, o etíope e o fenício, convindo notar que era desta última raça a origem a tripulação dos navios egípcios. Então, ele se refere a seres que vinham aqui muito antes de Pedro Álvares Cabral, né? Centenas de anos antes de Cabral, né? Muito bem. É sabido, agora ele dá uma informação muito importante, olha só que importante. É sabido que no reinado de Neco II, 6 séculos antes da era cristã, o desenvolvimento da marinha egípcia chegou ao apogeu e que o aludido faraó tentou reconstruir o canal executado por Sete I para ligar o Mar Vermelho ao Mediterrâneo. Então, aqui, o que hoje já existe, né? Já foi construído no século XX, né? Muito bem. Para ligar o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo, ao qual se achava tapado pelas areias. Abandonou a ideia dessa obra depois de haver perdido 200.000 homens em empreendimento tão colossal. Olha só. Quando Lesseps construiu o canal de Suez, quer dizer, os egípcios já tinham tentado construir o canal de Suez, milhares de anos antes, né? Quando Lesseps, né, construiu o farol. Um momentinho só. Então, aqui, quando Lesseps construiu o canal de Suez, encontraram-se vestígios do que fora tentado por Neco II. Então, quando foi construído o canal de Suez, encontraram vestígios justamente da ação desse egípcio, né, imperador Neco II, que tentava continuar o trabalho do seu antecessor, Neco I, para construir o que seria mais tarde o canal de Suez. O mesmo faraó iniciou também a viagem de circunnavegação da África, que durou 3 anos, sendo a maioria dos marinheiros de nacionalidade fenícia.
Então, os faraós também fizeram esse projeto de circunnavegação da África, né? Isso aí depois os portugueses fizeram mais tarde, né? Eles foram os primeiros a fazer essa circunnavegação da Europa, né? Para ir justamente para as Índias. Para as Índias, alcançaram o Pacífico, o Oceano Pacífico, alcançaram o Oceano Índico, e assim fazer negociações com os produtores de diversas especiarias da Índia e outros lugares do Extremo Oriente, né? Existem indícios dessa viagem de circunnavegação da África, né, nos Montes Atlas, devendo salientar-se que ao sul foi descoberta uma estátua colossal de homem com o braço estendido para o ocidente, como a indicar a América. É admissível que nessas explorações pelas costas da África, alguns navios chegando ao perto de Cabo Verde fossem arrastados pela corrente equatorial até as Antilhas e até o Golfo Pérsico, até o Golfo do México. Digo, Pérsico não, Golfo do México. Golfo do México, né? Muito bem. Estou aqui. Ampara essa suposição, deixa eu só arrumar aqui um pouquinho. Ampara essa suposição o fato de se encontrarem nomes árabes nos extremos daquela linha. Na costa africana, bem perto de Cabo Verde, existe um lugar chamado Al-Madi, que em árabe significa o lugar em que o rio é atravessado, ou a embarcação que serve para atravessá-lo. É de notar ainda ser precisamente aquele ponto em que a correnteza norte-equatorial se dirige para o noroeste. Ele continua, então, falando o seguinte: muitos nomes americanos são corrupções de palavras árabes, egípcias e fenícias. Por exemplo, quando os egípcios chegaram ao Peru, exclamaram assombrados diante do Chimborazo, em plena atividade, vulcão, né? Ele falou assim, Dehi Bi Rasso, o que quer dizer os espíritos do fogo manifestados no cume. Em mongol, existe uma outra fase bastante parecida, ou seja, Shen Razi, o que se traduz por espírito misericordioso da montanha. Olha que interessante, né? O Peru fornece uma porção enorme de materiais que justificam a influência egípcia e fenícia na América. Então, no Peru tem muitas provas evidentes da influência egípcia e fenícia na América, né? Segundo o professor Pablo Patton, da Universidade de São Marcos de Lima, a língua aimoré procede da Síria, o que é comprovado por uma escritura americana primitiva comparável aos caracteres assírios e gregos. Acreditamos ter havido... Então, aí está é isso que esse autor se refere, uma coisa muito importante, né? No momento, então, ele afirma o seguinte: no momento, não me sobra tempo para citar a infinidade de nomes que em todos os países da América possuem origem oriental. Olha só que interessante. Isso prova a presença dos orientais aqui, né? Orientais com relação a nós, digamos, os egípcios, os fenícios e assim por diante, né? Em Mato Grosso, esse pesquisador, então, afirmou o seguinte: em Mato Grosso, no Brasil, encontrei os índios Ababa, os abacates abicate, divididos em 4 grupos: melecas, proprietários, cavatir, guardas, achabas, o povo, e fúqueras, os pobres. À beira do Xingu vivem os Amus, denominação dos egípcios do Istmo de Suez. Entre o Brasil e o Uruguai, à margem do Rio Grande, habitavam ao tempo da conquista os índios araxames, nome que em Guarani significa o que vê o dia. Este termo vem de ara, dia, e shenel, que vê. Em árabe, shenel quer dizer também ação de ver. Além disso, a raça autóctone do Brasil é a bauna, que vem de Abonat, nosso país, antepassados, etc. Como aquela Avon, no termo Avalon, que dá aos habitantes de Agartha, como se viu na lenda do rei Arthur, de que já tanto as pessoas falam, né? Muito bem, então, feito esse comentário desse estudioso, né, vamos continuar então. Estamos até certo ponto de acordo com as palavras do saudoso bardo hindu Rabindranath Tagore, muito conhecido, né?
quando da sua entrevista concedida ao jornalista chileno Álvaro Hinojosa, ao chegar à Índia, depois de ter visitado os países da América Latina. Entre muitas coisas interessantes, disse ele as seguintes, olha só, Tagore, né? Tagore falando, né? Filósofo, né? Creio que o problema da América, do mundo, deveria ele dizer, se acha nas mãos do continente. Ali temos os Estados Unidos, formando uma nação forte e poderosa. Não existe nação alguma, geográfica ou racial, para que a América do Sul não seja uma república. Disso depende sua própria existência. Os verdadeiros interesses dos americanos são idênticos. Língua, raça e religião em comum. Indicam-lhe o caminho. Eu não gosto, assim fala esse autor, né? Eu não gosto de falar em política. Tagore disse, né? Só as coisas do espírito possuem valor permanente, mesmo depois do desaparecimento das nações. Assim, temos hoje tudo o que há de mais valioso na cultura grega e de outras mais, antes que chegassem a converter-se em civilizações. Olha que importante, né? Mas existe para os senhores um problema urgente e de que não se deve descuidar, ou de não desaparecer. E onde está a lei, nesse caso? Perguntamos nós ao místico poeta hindu. O norte os absorverá, a menos que adquiram disciplina, ordem e unidade. Mais adiante, esse ser, né, muito evoluído, o senhor Tagore, né, ele diz o seguinte: há de aparecer um homem superior que será o dominador comum desses povos, capaz de encarnar a ideia da unidade. Em minha curta viagem pela América, pude notar os sintomas, as centelhas de consciência que anunciam a chegada desse homem. Sua voz será ouvida dentro em pouco. Os senhores deverão saber reconhecê-la. Não considero inferior à cultura anglo-saxônica, mas o desenvolvimento da cultura de origem espanhola na América do Sul deve verificar-se livremente. Temos o direito de esperar o fruto dessa grande colheita, assim disse esse autor. Né? Exponhamos a nossa opinião, então, sobre os conceitos do poeta hindu. Aí, então, veio os conhecimentos do professor Henrique José de Souza. Né? Exponhamos a nossa opinião sobre os conceitos do poeta hindu. Antes de mais nada, em consequência de um fato que não convém apontar, ele não incluiu o Brasil na sua visita à América do Sul. Não incluiu. Esse autor não incluiu a sua visita à América do Sul. O Brasil, né? Limitou-se a contemplar-nos de longe, debruçado na murada do navio que o conduzia. Isto o impediu de fazer qualquer juízo a nosso respeito e lhe permitiu o direito de fingir-se esquecido de que o Brasil é o maior país dessa parte do continente e de que o seu povo adota o idioma português pelas razões conhecidas de qualquer criança. Se assim não fosse, ele não falaria em identidade de língua, ou abrangendo as duas, idealizaria uma única forma que poderia denominar ibérica. Outros sim, continua o mestre, né? Não vemos nenhum motivo para ser, veja, outros sim, não vemos nenhum motivo para sermos absorvidos pelo norte. Isso pelo norte, não, pelo contrário. Põe-nos a salvo desse perigo a própria lei, que a tudo e a todos rege, para não permitir tal coisa. Então, quer dizer, o professor dava ênfase justamente à América do Sul, ao Brasil, né? Que muitos autores achavam que a América do Norte era um fator preponderante. Não. A América do Norte ajuda, os Estados Unidos têm uma função preponderante nesse fato, né? Mas aqui no Brasil é o berço da nova civilização. Põe-nos a salvo desse perigo a própria lei, que a tudo e a todos rege, para não permitir tal coisa. Esse fenômeno só se dará daqui a muitos milênios, de acordo com a natural fusão racial, que em todos os tempos tem lugar, visto todos termos a mesma origem divina, como muito bem deve saber o vate filósofo, filho da nossa mãe Índia. Quanto a uma só república sul-americana, é muito avançar para quem possui todos os requisitos de um homem superior. O fenômeno está dentro dos mesmos princípios anteriormente apontados. A unidade a que, por enquanto, se deve aspirar é apenas a puramente espiritual, debaixo dos mesmos sentimentos, dos mesmos laços, que mantém rígidos e fortes, em harmonia com a própria lei. Os povos destinados a fundar nessa parte do globo em nova civilização ou teosófica, sétima raça do cicladiano, embora que o seu nome verdadeiro seja bem outro.
Então, nosso mestre diz que, infelizmente, a questão não é simplesmente política, mas sim espiritual. É por isso que o Brasil está destinado a servir de base para a nova civilização e, evidentemente, para a origem terrena da sinarquia, que é a sinarquia é um projeto não, é uma realidade cósmica. A sinarquia é uma realidade cósmica. O homem não vai inventar a sinarquia já está pronta no cosmos, é um arquétipo. O que resta ao homem justamente é receber essas manifestações arquetipais sinárquicas e estabelecer esse regime na face da Terra. Agora, isso é feito através da evolução espiritual, somente. Né? Agora, afastemos ainda do nosso espírito a ideia de um Messias ou instrutor, como um homem superior que há de aparecer e ser seguido. Contra essa ideia, se precavém o leitor, principalmente se tiver tendências exageradamente místicas. Quer dizer, não é somente um condutor de povos, né? O condutor auxilia, mas o trabalho a ser feito é pelo próprio povo, né? O próprio povo, através do seu desenvolvimento espiritual, tornando-se veículo da lei cósmica, tornando-se veículo futuramente da sinarquia, e já, atualmente, né? Inicialmente, sim. Trata-se, sim, como já dissemos, de uma manifestação do Espírito da verdade na Terra, de acordo com a sua promessa. E quando diz, e meu Espírito pairará sobre a Terra. Tudo isso está relacionado com o atual movimento espiritual na América do Sul, tendo por centro o próprio Brasil. Então, o professor dá ênfase, justamente ao Brasil, nesse trabalho cósmico de instauração de uma nova civilização no planeta e justamente para o início da sinarquia no planeta Terra. Né? Assim, contestados os pontos principais, tudo o que mais damos por bom e verdadeiro. Em 1930, dizíamos em nosso artigo à guisa de credenciais, número 66 de Dharana. Então, aí, o professor afirma que ele disse isso em 1930, numa revista Dharana. Olha, veja bem o que o professor falou. Em 1930, vamos ver? De fato, a Sociedade Teosófica Brasileira, que agora é a Sociedade Brasileira de Eubiose, é, na atualidade, a barca da salvação, em cujo bordo poderão navegar, desde já, sobre as tempestuosas ondas do mar da vida, todos os homens de boa vontade, ou melhor, todos aqueles que, livres de preconceitos, isentos de ódio e de ideias separatistas, mas ansiosos pelo único ideal redentor, que é a teosofia, possam abastecer a sua mente e o seu coração com a sabedoria e o amor, que dons naturais de todos os homens evoluídos. Então, aí, o nosso mestre dá uma explicação fantástica a respeito desse projeto, né, chamado A Barca da Salvação. A Barca da Salvação. Quer dizer, sempre lembrando que o nosso mestre sempre fala, quando ele se refere à barca, ele quer dizer agartha. É isso? Então, é isso aí. Quando o mestre fala barca, evidentemente ele diz que se refere à agartha. Então, isso é muito importante, esse entendimento. Né? Por outras palavras, do mesmo modo, se exprime o eminente polígrafo Rosso de Luna, Mário Rosso de Luna. Foi um grande místico, né? Espanhol, um grande filósofo, um grande astrônomo espanhol. Né? Então, o professor diz que dessa forma se exprime o eminente polígrafo Mário Rosso de Luna, no último capítulo da sua monumental obra, La Humanidade e os Césares. A Humanidade e os Césares. Então, vamos ver o que Mário Rosso de Luna afirma, conforme nos ensina o professor Henrique de Souza. Né? Do mesmo modo que a Bíblia foi completada com o Evangelho, este será completado por novas revelações. E depois da idade do Pai e do Verbo, virá do Espírito Santo, trazendo uma nova aurora para o mundo. E assim se derramarão sobre a humanidade regenerada e livre novas e consoladoras esperanças. Esse é o caminho que a gente está chamando hoje o caminho para a quinta dimensão, para a redenção da humanidade. Né? A redenção da humanidade. O planeta deixa de ser um planeta de expiação. Os espíritas falam bem a esse respeito. O planeta Terra deixa de ser um planeta de expiação para ser um planeta de redenção. Mas será tudo isso realidade? Continua Mário Rosso de Luna. Ou não estaremos apenas diante de um belo sonho? Que cada qual julgue como quiser. Para nós, inútil seria dizer, mais honroso é sonhar do que dobrar os joelhos, vil e miseravelmente
diante dos Césares da terra, vindos ao mundo para castigo das nossas faltas, verdadeiros flagelos de Deus. Afirmamos nós, desse degenerado ciclo nos seus últimos estertores. E vergaça de dor que nos despertam dos nossos marasmos, elevando-nos com o acicate do sofrimento para as aspirações de uma nova vida, tanto mais humana e gloriosa, quanto nos formos livrando de certas leis animais, a que, integralmente, nos quiseram submeter, em má hora, alguns discípulos de Darwin e Lamarck, né, os quais teriam envergonhado seus nobres e ilustres mestres se por acaso os tivesse conhecido. Aí, evidentemente, ele faz alguma crítica ao Darwin e Lamarck, mas a gente tinha que imaginar que Darwin e Lamarck não tinha ainda o conhecimento científico na época para avançar mais. Né? Eu próprio acho que o Darwin, isso é a minha opinião, né? A minha opinião. O Darwin, na minha opinião, é absolutamente minha. Eu acredito que o Darwin deverá reencarnar no terceiro milênio para continuar a sua obra. Ele deixou incompleta. Continuar essa obra justamente considerando a evolução espiritual do universo. Isso é muito importante, essa é a minha opinião. Né? Muito bem? Isso é muito importante, muito bem. Então, vamos aqui, seguindo, falamos aqui sobre o... Vamos ver aqui. Muito bem aqui, vamos ver aqui, um momentinho só, aqui. Por outras... um momentinho só que aqui houve aqui um probleminha aqui. Houve um probleminha aqui. Tudo bem, já está aqui. Um grupo de modernistas, já me perdi. Um grupo de modernistas da Academia Paulista de Letras instituiu lá no tempo da Academia Brasileira de Letras, instituiu um prêmio com o título de Verde Amarelismo, tendo à frente florescentes mentalidades da nossa pátria. Né? No manifesto definidor, os ilutos acadêmicos apontam um Brasil futuro como o sumo das civilizações. Naquele tempo da Academia Paulista de Letras. Os ilutos acadêmicos apontam um Brasil futuro como o sumo das civilizações, levados não só pela supervisão intelectual que caracteriza os homens evoluídos, como também por fervoroso amor à nossa pátria. Para se revelarem verdadeiros teósofos da nossa escola, bastaria ter incluído no seu esplêndido manifesto os demais povos do continente americano, compreendido nessa prodigiosa raça cósmica a que aludem, desde que citam, como nós mesmos fizemos, o sociólogo mexicano José de Vasconcelos. Isso nós já falamos na aula, no encontro passado. José Vasconcelos, né? Dizendo que desde o norte até o sul do continente, a nossa pátria se revela como uma construção da modernidade, de uma nova civilização. Né? Já dissemos várias vezes que o teósofo reconhece o valor pátrio e os deveres de que o mesmo resultam, de acordo com as próprias palavras de Gautama, o Buda, já citadas. Ele cita aqui Siddhartha Gautama. E quando se trata do amor no seu mais elevado sentido, que é o da fraternidade, ele não restringe a determinado ser ou coisa, mas procura distribuí-lo equitativamente por todos os seres da Terra. Haja vista o nosso templo dedicado à paz universal. O nosso mestre se referia ao templo de São Lourenço, né? Dedicado ao templo de Maitreya, né? Dedicado justamente à paz. O templo de Maitreya dedicado à paz universal. Uma das mais valiosas demonstrações do elevado ideal que inspira os ilustres membros, que eles chamaram de verde amarelismo, né? Está em aceitar no seu quadro social qualquer pessoa sem distinção de credo, casta, cor, etc. Princípio teosófico universalmente conhecido, e seguirem o ideal dessa formidável potência do nosso século, que se chama Rotary Internacional. Isso o nosso mestre ele chama a atenção para a questão do Rotary Internacional, que faz um trabalho maravilhoso. Né? Fiel ao lema, dar de si antes de pensar em si. Rotary, né? Mas o verde amarelismo inclui ainda no seu programa as aspirações brasileiras de uma eficiente campanha em prol da alfabetização, da eugenia e outros muitos problemas que concorrem para o engrandecimento físico, moral e intelectual da nossa raça. De todos eles, igualmente apontados no vastíssimo programa que a Sociedade Brasileira de Obiose vem desenvolvendo durante os longos anos de sua existência.
Quanto à questão do analfabetismo, dizemos que é um dos pontos fundamentais da parte de organização da sociedade, a sociedade de biose, né? O combate ao analfabetismo. E nós temos, então, um dos trabalhos desenvolvidos nos departamentos é justamente dar aulas para aqueles que são analfabetos. Então, geralmente, pessoas já com meia idade, ou idade de 30 anos, 20, 40 anos, que não tiveram a oportunidade de se alfabetizarem, eles podem, tornando-se possível de serem alfabetizados na Sociedade Brasileira de Biose. Muitos departamentos fazem esse trabalho maravilhoso, né? Todos esses maravilhosos empreendimentos são dignos de imitação por parte de quantas instituições culturais, filosóficas e religiosas existentes no Brasil. Do esforço conjugado entre todas, e não apenas de meia dúzia, deveria sair a raça de elite, por nós anunciada, que um dia banhará o óleo terráqueo numa apoteose de luz. Esse é o problema, essa questão, né? Formar uma raça de elite. E essa raça de elite, perfeitamente entrosada dentro da lei cósmica, né, justa e perfeita, deverá trabalhar para o surgimento, para que surja realmente uma nova civilização e que a sinarquia seja implantada na face da Terra. Isso é muito importante. Uma raça de elite. Então, aí está justamente o processo indispensável, justamente dessa questão do autoconhecimento, né, do projeto de iniciação. Todos aqueles que entraram no projeto de iniciação e fizeram a sua iniciação passam a fazer parte desse grupo de elite, justamente que dará sustentação à nova civilização e a manifestação da sinarquia, né? Muito bem? Então, aí está. Consideramos por isso, consideramos por tudo isso uma honra para o nosso humilde trabalho, tanto a referência que fazemos ao Rotary Internacional, como ao verde amarelismo de São Paulo, de cuja preciosa mensagem extraímos as seguintes palavras. Aí está, justamente do verde amarelismo. A descida dos tupis do Planalto Continental no rumo do Atlântico foi uma fatalidade. Karma, lei de causa e efeito, segundo a teosofia. História pré-cabralina, que preparou o ambiente para as entradas no sertão pelos aventureiros brancos, desbravadores do oceano. A expulsão feita pelo povo tapir, dos tapuis do litoral, significa bem, na história da América, a proclamação do direito das raças e a negação de todos os preconceitos. Embora viessem os guerreiros do Oeste, dizendo, uma frase em tupi, né, que na realidade não desceram com a sua anta a fim de absorver a gente branca e se fixaram objetivamente na terra. Onde estão os rastros dos velhos conquistadores? Os tupis desceram para serem absorvidos, para se difundirem no sangue da gente nova. A fusão racial entre os iberos e tupis, como já dissemos. Então ele dá ênfase justamente a essa fusão racial entre iberos, vindo da Península Ibérica, com os tupis daqui, né? Sempre lembrando que os tupis são descendentes de Atlântida. Olha só, sempre lembrando, já falamos disso. Os tupis são descendentes de Atlântida, né? Para viverem subjetivamente e transformar numa prodigiosa força a bondade do brasileiro e seu grande sentimento de humanidade. Seu totem não é carnívoro, é uma anta. Eu já adoro a anta. É este um animal que abre caminhos, e aí parece estar indicada a predestinação da gente tupi. Toda a história dessa raça corresponde, desde Martim Afonso ao nacionalismo verde-amarelo José Bonifácio, a um lento desaparecer de formas objetivas e um crescente aparecimento de forças subjetivas nacionais. Não é isso? O tupi significa ausência de preconceitos. Olha, o professor deixou essa notificação. Tupi significa ausência de preconceitos. O tapuia é o próprio preconceito em fuga para o sertão. Então, tapuia realmente não deu certo. Ele era muito preconceituoso, então o que predominou entre os silvícolas eram somente os tupis, que não são preconceituosos. O jesuíta pensou que havia conquistado o tupi. E o tupi é que havia conquistado para si a religião do jesuíta. O português julgou que o tupi deixaria de existir. E o português transformou-se e ergueu-se com fisionomia de nação nova contra a metrópole, porque o tupi venceu dentro da alma e do sangue do português.
Isso é muito importante. Tanto que a nossa, a nossa língua ela não foi alterada pelo tupi, mas incorporou muitos termos na nossa língua portuguesa do Brasil tem termos em tupi, que não constam do vocabulário da Europa, do português da Europa, do dicionário europeu da Europa, Portugal, não consta. Tanto que a gente, quando abre o dicionário aqui no Brasil, brasileiro, a gente vê termos em tupis, então vem escrito assim, brasilianino, Brasil, né? Indicando que é um termo Brasil. Né? Muitas coisas, por exemplo, tem muitos termos, né, em tupis, né? E se a gente falar em Portugal o termo, eles não vão entender. Por exemplo, se eu chegar em Portugal e disser assim, vai cair um toró, eles não vão entender. O que é toró? Toró é tupi. É tupi. É chuva, né? Tempestade. É um toró, tempestade. Né? Por exemplo, a palavra cutucar. Não existe em português, não, no Portugal. Cutucar é uma expressão tupi. E muito, é uma infinidade de palavras tupis que foram encontradas. E a gente fala português, mas também usa muitas palavras tupis. Né? A gente nem percebe que são tupis. Olha só que interessante, né? Muito bem. O tupi significa razões e preconceitos. Né? O tapuia isolou-se na selva para viver e foi morto pelos arcabuzes e pelas flechas inimigas. O tapuia. Né? O tupi socializou-se sem temor à morte e ficou eternizado no sangue de nossa raça. Por isso que é tupi, justamente, fizeram a sua conjugação biológica com os iberos, né? Eles vindo da Península Ibérica, Portugal. Né? Muito bem. O tapuia é morto, o tupi é vivo. Olha só, o que o nosso mestre deixou bem claro isso. Né? O tapuia é morto, que era o preconceito, mas o tupi é vivo. Ele tornou-se vivo, até hoje. Né? Em outros lugares nós vemos o seguinte, o professor também nos dando essa importante menção. Somos um país de imigração e continuaremos a ser o refúgio da humanidade, por motivos geográficos e econômicos, demasiadamente sabidos. Faltou incluir, porém, os motivos de ordem espiritual apontados multissecularmente, como vimos demonstrando até agora. Segundo os dirréculos, cabem no Brasil 300 milhões de habitantes. 300 milhões. Na opinião bem fundamentada do sociólogo mexicano Vasconcelos, é dentre as bacias do Amazonas e do Prata que sairá a quinta raça. Quinta raça, a raça cósmica. A sétima sub-raça da quinta raça-mãe, área para cujo advento trabalha a Sociedade Brasileira de Eubiose, que realizará a concórdia universal, porque será filha das dores e das esperanças de toda a humanidade. Então, esse, o Vasconcelos, né, já previa isso, né, justamente essa predestinação do Brasil a ser o berço de uma nova civilização. Né? Temos de construir essa grande nação, integrando na pátria comum todas as expressões históricas, sociais, étnicas, religiosas, políticas, etc., pela força centrípeta do elemento tupi. A tudo isso, só uma exclamação nos ocorre. Bravíssimo! Nosso mestre deixa isso, né? Na sua obra. Né? A tudo isso, só uma exclamação nos ocorre. Bravíssimo! Para terminar, então, façamos um estudo sobre a palavra tamandaré, já que o tupi, como já se viu, foi o espiritual cadinho, onde se processou a prodigiosa fórmula alquímica das gloriosas mônadas procedentes do velho Portugal, Portugália, dos galos, gauleses, e segundo a nossa própria interpretação, em estudo mais antigo. Na língua tupi, já o dissemos em outros lugares, esse estudo. Tamandaré procede de tambandaré, que quer dizer depois da volta. Tamandaré significa tamandaré, ou seja, o que quer dizer depois da volta. Segundo Batista Caetano, a procedência de Tamandaré é Tamoindaré, ou seja, aquele que fundou um povo. Veja só, o significado, né? Tamoindaré, aquele que fundou um povo, ou repovoador. A prova disso encontra-se em uma das mais belas passagens da tradição tupi-guarani, poeticamente descrita pelo genial escritor patrício José de Alencar, no seu imortal O Guarani. Então, José de Alencar, ele
realmente falou muitas coisas a respeito de Tamandaré, de todo esse processo, né, fantástico que existe na história do Brasil. Né? Então, aqui, então, o professor cita do Guarani um trecho importante de José de Alencar. Né? Foi longe, bem longe dos tempos de agora. As águas caíam e começavam a cobrir a terra. Os homens subiram ao alto das montanhas. Um só ficou na várzea com a esposa. Era Tamandaré. Né? Forte entre os fortes, sabia mais que todos. O Senhor falava-lhe de noite e de dia. Ele ensinava aos filhos da tribo o que aprendia do céu. Um Manu, portanto, ou o dirigente do povo, justamente Tamandaré. Seria importantíssimo nessa história toda do desenvolvimento do Brasil. Né? Esta prodigiosa lenda, descrita aqui, foi trazida pela própria lei, através dos séculos de geração em geração, desde a Atlântida até a raça ária. Desta veio ela de sub-raça em sub-raça, de rama em rama, de família em família, até alcançar a dos tupis, com a mais nobre e guerreira entre todas. No momento previsto pela lei, surgiu em terras brasileiras o aventureiro e não menos nobre e aguerrido novo povo português, cujo sangue generoso se fundiu com o sangue dos autóctones. Então, nosso mestre afirma justamente a fusão racial, né, entre o português e os tupis. É dessa fusão anunciada pelos profetas e sibilas de todos os tempos, nasceu a incomparável alma brasileira. Devemos incluir também, nesse processo de fusão racial, os nossos irmãos que vieram da África, né? Constituir também uma terceira raça, né? Justamente a raça amarela, tupi, a raça branca de Portugal e a raça negra da África, fazendo uma fusão racial, que deverá constituir justamente a sexta raça-mãe, a raça dourada. Né? A raça dourada, a sexta raça-mãe, é a fusão dessas três raças, a raça amarela, a branca e a negra. Isso aí, dando a fusão racial, ocasionando o aparecimento da sexta raça-mãe. Né? Muito bem? Na grandiosidade e esplendor de nossa pátria, deverá ser venerado o símbolo expressivo do Manu, de tão privilegiada raça, o qual, à frente de seu povo, como outrora Rama, Moisés e tantos outros, o conduzirá aos altos destinos exigidos pela própria lei. Visto ser o Brasil o santuário da iniciação moral do gênero humano a caminho da sociedade futura. O professor, então, nos indica isso. Olha que coisa fundamental, né? O Brasil é o santuário da iniciação moral do gênero humano a caminho da sociedade futura. Que coisa importantíssima, né? Extraordinária. Né? Tudo isso deu origem àquela maravilhosa saudação que nos foi enviada do Oriente, quando a nossa instituição possuía ainda o nome de Dharana, cuja tradução é o seguinte: houve Dharana, fundada em 1921, né? Era a Sociedade Dharana, Sociedade Mental Espiritualista. Então, Dharana, o professor e Dharana, né, recebeu uma mensagem do Oriente. E o nosso mestre, então, nos dá aqui, ele cita novamente essa mensagem que veio do Oriente. Olha a mensagem que extraordinária. A mensagem é a seguinte: salve Dharana, rebento novo, mais vitalizado pela uberdade do tronco gigantesco de onde nasceste. Vieste do Oriente como uma rama extensa, florescer nas mentes dos filhos desse grandioso país, que já tivera a dita de ouvir o canto mavioso da ave canora, que lhe segreda internamente amor a todos os seres. Os teus triunfos já são cantados em melodiosas estrofes do grande concerto universal da cadeia centenária, porque tu, excelsa potência, Brasil, criada pelos teus próprios esforços, começaste a dar crescimento nas tuas frágeis hastes, as folhagens verdejantes, onde amarelados frutos serão colhidos por todos aqueles que se acham famintos e perdidos na grande floresta da vida. E assim, com as esplendorosas cores do pavilhão da pátria de teus filhos, também tu, Dharana, terás o teu hino glorioso, cantado pelos querubins, que adejam em torno da silhueta majestosa do supremo instrutor do mundo.
Veja só que mensagem maravilhosa, né? Todos aqueles que fazem cursos recebem essa mensagem nos livros, né? E o nosso mestre aqui nos revela essa mensagem maravilhosa vinda do Oriente, justamente através de Dharana, para ser expressa para os brasileiros. Muito bem. Então, aqui, agora, em seguida, nós vamos aqui fazendo aqui conjecturas e abordagens sobre o ano de 1956. O ano de 1956 foi muito importante. Foi o ano de 1956 foi o ano justamente que houve o julgamento da humanidade. Na verdade, o julgamento ocorreu em 1935. 1935, né? Ocorreu em 1935, mas todos aqueles que nasceram até a última hora de dezembro, até meia-noite de dezembro de 1935, foram julgados. Agora, é claro que a lei não poderia julgar aqueles que nasceram bem perto da transição de 35 para 36, porque não tinham maioridade. Então, a lei deixou passar 21 anos, de 35 a 56, para justamente terminar o julgamento dos seres de 1935. Então, todos aqueles que nasceram antes de 1935, incluindo aqueles que fizeram 21 anos em 1956, já foram julgados pela lei. O julgamento já está feito. Aqueles que nasceram depois de 35, então, serão julgados através do processo de julgamento universal, ou julgamentos gerais, ou julgamentos consecutivos, né, durante a expansão do terceiro milênio. Né? Então, nosso mestre deixou bem claro isso. Mas os julgamentos vão sempre acontecendo e fazendo justamente a separação, né, do joio e do trigo. Esse é o nosso mestre falou. Separação do joio e do trigo justamente para o atingimento da nova civilização a partir do ano 3005, já no quarto milênio, hein? Quarto milênio, muito bem? Ano de 1956. Quem teve, olha, aí o mestre fala o seguinte, olha, quem teve ocasião de ler a nossa obra intitulada Ocultismo e Teosofia, no capítulo que trata dos ciclos astrológicos, devia ter visto que o ano atual abre uma nova página na história da humanidade. Nos nossos próprios artigos e mensagens por Dharana e pela imprensa profana, além de conferências públicas, apontavam que estava reservado para essa mesma humanidade. Do mesmo modo que no interior da pirâmide de Quéops há uma profecia nesse sentido, além de apontar o dia 15 de setembro de 1883 como do nascimento de um ser que iria ter papel importante na vida dos homens. É a questão do nosso mestre, né? Ele nasceu no dia 15 de setembro de 1983 e esse nascimento já estava previsto. O trabalho do professor Henrique de Souza já tinha sido previsto pela mestra Helena Petron Blavatsky no final do século XIX. Né? Muito bem? Muito bem. Como já se sabe, em 1883 desapareceu o último rebento oriental, e outro não foi senão o grande místico Ramakrishna, nascendo no Ocidente, Salvador, Brasil, aquele que se acha à frente do culto rural e espiritual movimento, em que a Sociedade Brasileira de Rubiose está empenhada. Por sua vez, o conde de São Germain, prometeu voltar ao mundo no começo do século XX, vindo do Oriente. Assim o nosso mestre fala, né? Conde de São Germain prometeu voltar no início do século XX, vindo do Oriente. Nenhum outro ser também pode assinalar-se como tendo vindo daquela parte do mundo, senão o mesmo que essas línguas escrevem, ou melhor, o mesmo livro que hoje, pela segunda vez, é lançado ao mundo. Helena Petron Blavatsky, do mesmo modo, na introdução da sua doutrina secreta, isso foi dito nesse mesmo livro, na ocasião, ela teve a oportunidade de dizer o seguinte, que um outro viria do Oriente para completar as revelações relacionadas com o novo ciclo ou era. Em 1924, quando tomou forma material o mesmo movimento, com a fundação de Dharana, Sociedade Mental Espiritualista, em Niterói, por sua vez desaparecia o último Buda vivo da Mongólia. Quando foi fundado Dharana, desapareceu o último Buda vivo na Mongólia, o qual representava a série de Budas relacionados com o rei do mundo. Como prova, um dos seus lamas ou sacerdotes, do mosteiro de Narabanch, perto de Urga, capital da Mongólia exterior, ter contado a aparição do mesmo ser, o rei do mundo, ao autor Betz Holmes
e Deus. Ou seja, feras, homens e Deus, né? Como se pode ver na mesma obra, ou seja, a de Ferdinando Ossendowski. Esses dois fatos, por si, indicavam que o Oriente havia cedido o seu papel espiritual ao Ocidente. Isso é importante. A função hoje do Ocidente é ser a base do desenvolvimento da nova civilização. Não que o Oriente seja menor, não, os dois são importantes, mas é a vez do Ocidente. O Oriente já fez a sua parte, e fez maravilhosamente, durante milhares de anos. Agora a vez do Ocidente. O trabalho é de todos. Mas a tônica agora é ocidental. Então, esses dois fatos, então, indicam por si só, indicavam que o Oriente havia cedido o seu papel espiritual ao Ocidente. Ou, em outras palavras, o Ex Oriente Lux, de Emanuel Swedenborg, havia substituído o Ex Occidente Lux, de quem está à frente de semelhante movimento. Então, esse autor, o Emanuel Swedenborg, ele citava o Ex Oriente Lux. Em latim, né? Ex Oriente Lux, ou seja, a luz vem do Oriente. Mas o nosso mestre fala que, depois, no momento atual, o tema em latim é Ex Occidente Lux, ou seja, a luz vem do Ocidente. E de quem está à frente de semelhante movimento, pois, como foi dito em outros lugares desse livro, no dia 28 de setembro de 1921, depois de exaustivos trabalhos anteriores, que somente os adeptos da boa lei os conhecem, inclusive o da Fundação Espiritual na ilha de Itaparica, 24 de junho de 1899, ele e a sua companheira de missão foram receber no alto de uma montanha considerada sagrada pelo próprio povo de São Lourenço, onde se deu o fato. Por isso mesmo, chamada pelo maior gênio do nosso século, que foi o Dr. Mário Rosso de Luna, capital espiritual do mundo. Isso Mário Rosso de Luna chamava São Lourenço da capital espiritual do mundo. Mas, em verdade, a capital espiritual do mundo. Por ser centro ligado à Agartha Shambhala de irradiações espirituais para esse mesmo mundo. Então, o Mário Rosso de Luna chamava, devo aqui fazer uma consideração, Mário Rosso de Luna chamava São Lourenço como a capital espiritual do Brasil. Mas o nosso mestre afirma que, diante de todas essas evidências, na verdade, é a capital espiritual do mundo. Né? Responde por tudo isso o êxodo que vem sendo levado a efeito desde aquela época para o lugar que aponta o marco precioso onde a mônada alcançou o máximo de sua evolução no presente ciclo da humanidade, isto é, a 23 graus de latitude sul, Trópico de Capricórnio. Então, é a chegada, então, através do itinerário de Ó, né, a projeção da mônada chega em São Lourenço. E lá diante do templo existe um obelisco. Um obelisco, nosso mestre diz que aquele obelisco representa a chegada da projeção da mônada em terras brasileiras, em terras americanas. Isso é muito importante. E aqui o nosso mestre dá também essa importante, faz a apreciação do dia 28 de setembro de 1921, onde houve a fundação espiritual da obra. Então, a fundação espiritual da obra, justamente numa montanha sagrada, né, de São Lourenço. Né? Estava lá o nosso mestre e a sua companheira, Dona Helena, justamente eles tiveram uma visão fantástica dos mundos superiores, e lá foi feita a fundação espiritual da obra. Data, 28 de setembro de 1921. Acontece ainda que é complemento de semelhante êxodo para o sul que vai ter lugar para o norte, onde, se quiséssemos dizer, acompanhando os dois anteriores movimentos por nós mesmos feitos outrora, e hoje apontados em nossos estudos publicados em Dharana, sob os títulos de Brasil Fenício, Brasil Ibero-Ameríndio e Brasil Atual. No primeiro, o rei Badizir, representando o poder temporal. Isso. Seus domínios vinham de onde hoje se chama Amazonas, até onde se chama a cidade de Salvador, capital da Bahia, e onde não podia deixar de nascer nessa vida o dirigente do referido movimento e autor desse mesmo livro. Aí onde nasceu Salvador. Quer dizer, aquela velha história, nada acontece por acaso, tudo acontece segundo a lei cósmica justa e perfeita. Então, nosso mestre diz, nada acontece por acaso, já está tudo escrito pela lei cósmica justa e perfeita. Bem em frente, por sua vez, se acha a ilha de Itaparica, como berço da civilização brasileira. A ilha de Itaparica é o berço da civilização brasileira, e onde, por sua vez, teve origem o supracitado movimento. Pelo que se vê, Salvador, a boca do leão geográfico,
que é o brasileiro, e que representa o órgão da palavra no homem, é o ponto de intersecção entre o poder temporal e o poder espiritual. Então, lá, realmente ali o ponto de intersecção entre o poder temporal e o poder espiritual. Pois que a parte sul da grande avançada Fenícia, digamos, ainda pertencia a Iet Baal, como primogênito de Badesir, em cujos domínios iam da mesma Salvador, de hoje até alcançar o também chamado Rio Grande do Sul. No movimento imediato, o Brasil Ibero-Ameríndio, o papel que tiveram José da Anchieta, Manuel da Nóbrega, João Ramalho e outros mais completa o anterior, mesmo que muitos séculos depois, porquanto nesse interregno de encarnações outros movimentos menores tiveram menor lugar, inclusive da Revolução Francesa, através da maçonaria egípcia ligada à francesa. Para a gente ver, são os manus, né? Os manus vêm vindo e vão dando continuidade a esse processo todo do nascimento da nação brasileira, né? Tanto que o professor cita aí, né? José da Anchieta, Manuel de Nóbrega, João Ramalho, né? Pô, Anchieta e Manuel de Nóbrega fundando São Paulo, né? Isso é uma coisa muito importante. Muito bem? Qualquer pessoa inteligente, mesmo que não acreditasse nas duas sábias leis da reencarnação, e do karma, tantas vezes apontadas pelo próprio Cristo, seja quando responde ao que lhes perguntaram sobre Elias, ele já veio e vós não o reconhecestes, como também ao não dizer de Pedro, quando desembainha a espada, os apóstolos tinham armas? Pedro, Jesus falou, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Essa resposta apontando a lei de karma de causa e efeito. A primeira é da reencarnação. E não se queira dizer que a igreja tem o direito de negar tantas leis, porquanto até o quarto concílio afirmava a transmigração da alma. A razão de a ter suspensa está de acordo quando hoje o eminentíssimo Papa, naquele tempo de Pio XII, né, que foi no tempo do professor, ao qual não deixamos de prestar homenagens, ordena que se volte ao cristianismo primitivo, mas até hoje não foi obedecido pelo clero, e das missas pró-defunctis seriamente prejudicada com semelhante ordem. Continuemos depois de tão longo parênteses como qualquer pessoa inteligente. Sim, mesmo que não crente nas duas referidas leis, acharia estranhíssimo, para não dizer assombroso, maravilhoso, tantas casualidades. Para nós, não são casualidades, ou dentro da lei de causa e efeito, que é a mesma lei do karma, antes apontada, inclusive a do itinerário percorrido pelo mesmo José de Anchieta, Itaparica, Niterói, Rio de Janeiro. Com essas 4 iniciais se encontra o que estava escrito na tabuleta pregada na cruz, onde foi martirizado o Cristo, isto é, Jesus, Jesus Cristo, né? Nazarenos, Jesus, Nazarenos, Rex e Judeorum, ou seja, o rei, pois que o iode possui o mesmo sentido da língua hebraica. Mas dirão alguns, e o que foi fazer o autor dessas linhas em sua companheira de missão em São Paulo, onde residiram por 2 anos e meio, justamente para assistir ao seu 4º centenário? Você pergunta, né? Por que o professor mudou para São Paulo? Ele está respondendo. Respondo os mais inteligentes ou doutos, pois foi ali que o mesmo José de Anchieta completou o seu trabalho. José de Anchieta completou o seu trabalho. A seguir, São Lourenço, onde não esteve um mesmo iniciado, porém era fruto da vida presente ou da chegada da mônada ao seu ponto culminante. Usando o mesmo processo cabalístico da tabuleta do Mártir do Calvário, São Paulo e São Lourenço clamam bem alto. Semelhante movimento, ou do Brasil atual, tem a sua razão nos termos sem paz e sem luz. Sim, o mundo não tem paz, porque não possui a luz sublime da verdade. O mundo não tem paz, porque não possui a luz sublime da verdade que a nossa obra oferece aos homens. Os já tocados de há muito pela centelha divina atenderam ao ressoar de nossos clarins por toda a parte do mundo. E são aqueles que já tomaram parte no primeiro êxodo, e os que ainda podem atender de setembro em diante os do segundo êxodo. Uma das muitas razões pelas quais a Ordem do Santo Grau é complemento direto da Sociedade Teosófica Brasileira, esse é um dos momentos, né?
o professor falou, uma das muitas razões pelas quais a Ordem do Santo Grau é complemento direto da Sociedade Teosófica Brasileira, ou Sociedade Brasileira de Eubiose, hoje, né? Esta cuidará da semente da nova civilização. A outra iniciará o modo eficaz. Aqueles que, julgados como bons depois do fenômeno acontecido esse ano, se não um pouco antes, podem ser ainda capazes de conduzir a sua pátria. E esta, como exemplo, para os demais países do mundo, há um lugar que faz jus, como santuário da iniciação do gênero humano a caminho da sociedade futura. Então, veja bem que importante é todo esse trabalho na Sociedade Brasileira de Eubiose e da Teosofia também, mas agora, especialmente da Sociedade Brasileira de Eubiose, como trabalhando pelo Brasil, por ser o Brasil o santuário da iniciação do gênero humano a caminho da sociedade futura. Muito bem, nós aqui vamos encerrando aqui essa abordagem nesse ponto, né, dessa história maravilhosa da sociedade e do trabalho do professor, do nosso excelso mestre, professor Henrique Souza, né? E agora passo a palavra para o nosso irmão Carlos, né, para ele dar continuidade aqui, e os nossos irmãos presentes podem, então, participar, fazendo perguntas ou dando explicações, a sua maneira de pensar e assim por diante. Muito bom, professor. Pela manifestação das pessoas, eles estão prestigiando muito a aula de hoje, professor. E para a gente da Eubiose, a gente tem o início do ano astrológico hoje, né? O ano novo eubiótico começa na entrada do outono, dia 21 de março, né? Isso. E vai até o dia 20 de março do ano que vem. Então, a gente tem uma série ritualística, então eu estava lá no departamento de Santana fazendo toda essa preparação. Bom, Gilberto, você tem alguma colocação para fazer? Oi, Carlos, boa noite. Bom, recadinho rápido, como sempre, aqui para o pessoal que está acompanhando aqui no chat, por gentileza, já sabe, né? Coloca ali o like no vídeo. É importante porque ajuda a plataforma a divulgar, né? Mandar o nosso vídeo para mais pessoas que estão assistindo. Então, clica ali no like, compartilhe, né, o conteúdo, manda esse vídeo para mais pessoas. Pessoas que gostam, né? Que têm interesse desse tema, gostam desse assunto. E se você estiver assistindo pela primeira vez, se inscreva aqui no canal e clica ali no sininho para receber as notificações, tá? Olha só, hoje é o programa de 199. Então, esse número de 199 é todo só do projeto Iniciação. Então, assim, todo o conteúdo do projeto Iniciação tem a ver com essa temática, e a gente sempre recomenda para que as pessoas... serve como uma base, né, teórica e de pesquisa para estudos, principalmente... Aliás, serve para todo mundo, né? Aos que já estão na iniciação e principalmente aqueles que estão começando. Serve como uma base fundamental para poder se familiarizar com a linguagem, os temas que são abordados. Então, é bem interessante, a gente recomenda. Eu vi até uma mensagem aqui da Paloma Oliveira, ela é de São Paulo, capital, ela disse aqui que começou a fazer o peregrino essa semana. Paloma, se você puder escrever o departamento, que você você iniciou nessa semana, mas você não colocou se é online ou se é presencial, mas se é São Paulo, provavelmente deve ser presencial. Se puder nos contar qual é o departamento, apenas como informação aqui, tá bom? E então é isso, gente. Coloquem aí as suas questões, deixem aqui os seus comentários, todas as perguntas que são deixadas aqui no chat ou no vídeo gravado, o professor Walter, ele responde no momento oportuno. Às vezes, dependendo do dia, pode ser que pela questão do horário, a quantidade de perguntas, né? Eventualmente alguma questão pode não ser respondida, né? No dia ou na hora,
mas ela é respondida posteriormente. O professor ele lê todas as perguntas e responde a todas as perguntas. Inclusive, tem a pergunta do Marcos Dias. Isso. O Marcos ele tinha deixado uma pergunta aqui no programa passado, mas pelo avançado da hora, a gente já tinha passado o horário, e aí o professor não respondeu. O Marcos, inclusive, está aqui na live, ele já deixou ali um oi. Então, o professor vai aí responder a pergunta do programa passado e tem mais uma desse programa agora. Então é isso, o Carlos. Vamos lá, que eu já falei demais. Bom, professor, o senhor quer responder a pergunta do programa passado? Eu vou responder a pergunta do nosso irmão aqui, Marcos Dias, né? É uma pergunta, uma resposta extensa, né? Mas não é uma resposta extensa, mas de um significado muito importante a respeito dessa pergunta que o nosso querido irmão Marcos fez. No sábado passado, ele falou o seguinte, no sábado passado, pergunta do nosso irmão Marcos Dias. No sábado passado, o professor Walter disse que Pietro Baldi, que fez uma palestra na casa espírita que o professor frequentava, por que o senhor deixou de ser espírita? Então, foi uma pergunta, né? Ele pergunta para mim, se eu recebi o Pietro Baldi, se nós recebemos o Pietro Baldi, e nós fizemos um trabalho importante lá com ele, né? Ele foi uma honra, né? Então, eu quero responder o nosso irmão Marcos, né? Ele pergunta por que eu deixei de ser espírita. Então, agora, por isso que eu vou responder, eu vou responder de maneira iniciática. Eu vou contar coisas da minha vida, algumas coisas da minha vida. Eu não venho aqui falar da minha vida, mas eu sou obrigado a comentar, nesse momento, né, coisas importantes. Muito bem. Eu quero dizer o seguinte sobre o Pietro Baldi. Né? Eu faço questão de falar sobre o Pietro Baldi. Era um místico italiano que considerava o Brasil o berço da nova civilização. Pietro Baldi, místico italiano, considerava o Brasil berço da nova civilização, do terceiro milênio. Ele nasceu em 1886 e morreu em 1972. Então, ele dizia que o Brasil era um berço da nova civilização do terceiro milênio. Bate com aquilo que o nosso mestre nos passou, né? Principalmente o berço da nova civilização. Pietro Baldi falava isso e o nosso mestre confirmou, né? Era um país predestinado à luz, à paz, à fusão de raças e à união de ciência e amor. Estabeleceu-se no Brasil em 1952, onde escreveu a maior parte da sua obra, influenciando o meio espiritualista brasileiro. Agora, vamos citar principais aspectos da relação ao Baldi-Brasil. Nós temos que Pietro Baldi é um ser extraordinário. Missão do Brasil. Após receber a primeira parte da sua obra na Itália, a grande síntese, o grande livro dele, o Baldi mudou-se para o Brasil, fixou-se em São Vicente. Eu morava em Santos, e ele morava em São Vicente. Descobri o apartamento onde morava. Para escrever a segunda parte, chamada de A Obra Brasileira, ou segunda obra, focada em profecias e nova ética. Visão profética. Pietro Baldi viu o Brasil não como uma potência militar, mas como um país coração que resolveria os problemas mundiais através da harmonia, do sentimento e da espiritualidade. Conexão espiritual, olha só. Ele se encontrou com Chico Xavier e teve grande aceitação no movimento espírita brasileiro, embora a sua obra tenha tido caráter supra-religioso. Então, ele teve relações de amizade, de conversas espiritualistas com Chico Xavier, Pietro Baldi. Falecimento. Pietro Baldi faleceu em 29 de fevereiro de 1972, no Hospital São José, em São Vicente, aos 85 anos. Sua obra é caracterizada por uma abordagem organicista, onde a sociedade é vista como um grande organismo rumo à fase superior de evolução. Agora, vamos ver assim. O Pietro Baldi teve um problema na sua época, que é conhecido, a literatura sabe disso. O principal problema enfrentado por Pietro Baldi, na Itália, foi a censura e a perseguição à sua obra, especificamente ao seu livro fundamental, A Grande Síntese. Então, um grupo lá não gostou dessa história e começou a perseguir o Pietro Baldi. Não estou dizendo que é a Itália, um grupo, né? Um grupo começou a perseguir. Proibição. A obra foi proibida na Itália, com base em argumentos de moral e bons costumes, o que o Baldi considerou um grande problema que desperdiçou anos de seu trabalho. Houve uma rejeição acadêmica e religiosa na Itália. O Baldi, que era um autor de inspiração espiritualista e mensagem transcendental, enfrentou dificuldades em ter suas ideias aceitas no ambiente conservador italiano da época, o que o levou a se fixar no Brasil no início da década de 50. Esse problema que ele teve na sua terra, então, na Itália, ele veio para o Brasil,
ele continuou seu trabalho espiritualista. Né? Embora em sua obra o Baldi frequentemente analisava a questão do mal e a resistência ao novo espiritual como parte da transição entre um velho mundo evoluído e um novo mundo. É o velho mundo e o novo mundo. Essa incompreensão e proibição de suas obras na Itália motivaram sua vinda para o Brasil, onde sua literatura encontrou maior aceitação, especialmente no movimento espírita. Bom, aí entra aqui, então, Pietro Baldi, eu conheci pessoalmente Pietro Baldi, eu tinha 16 anos em São Vicente, né? Então o que aconteceu? Eu li as obras, agora eu tenho que falar de mim, né? Eu tenho que falar um pouco de mim, porque eu não posso responder ao nosso irmão Marcos se eu não falar um pouco de mim. Eu tenho que justificar o porquê de tudo isso. Muito bem. Eu comecei a ler, aos 13 anos eu comecei a ler essas obras, né? Do Chico Xavier, li muito Chico Xavier, os livros dele, e especificamente também do Pietro Baldi. E depois eu descobri que o Pietro Baldi morava em São Vicente, onde todo mundo em São Vicente sabe a Praça da Biquinha, onde tem uma biquinha lá, se chamava Praça da Biquinha, morava num apartamento lá. E eu trabalhava juntamente numa entidade dentro do Centro Espírita chamada Mocidade Espírita, que eram jovens, 16, 17 anos por aí, né? Eu tinha 16 anos. E eu trabalhava muito e orientava, fazia as reuniões, fazia tudo mais, né? Organizava a sociedade, essa mocidade. E sabendo que o Pietro Baldi estava em São Vicente, eu resolvi, então, entrar em contato com o Pietro Baldi para ver se ele podia vir dar uma aula para nós no Centro Espírita. A ideia era justamente dar uma aula no próprio apartamento dele, mas depois ficou resolvido, nesse contato que nós fizemos, que Pietro Baldi viria ao Centro Espírita nosso, na Mocidade Espírita. E ele veio. É um ser maravilhoso. Ele veio a pé conosco, nós fomos lá no apartamento dele, ele desceu, veio conosco até a Mocidade Espírita, deu uma aula maravilhosa que eu não esqueço até hoje. Ele é um ser de luz, vai não ser de luz. Né? Então, eu quero dizer que o Espiritismo, através das suas revelações espíritas, dizem que Pietro Baldi, numa das encarnações anteriores, ele foi companheiro de São Francisco de Assis. Olha só que importante. Ele era um frei. Ele viveu a sua vida como um frei ao lado de São Francisco de Assis. Veja a grandiosidade espiritual de Pietro Baldi. E tanto que eles, na menção dele, sabia que o Brasil é a pátria do futuro, né? Ele afirmava isso. Muito bem. Agora, tudo bem, essa foi a experiência que eu tive, né, no Centro Espírita aos 16 anos. Então, o nosso irmão Marcos diz assim: por que o senhor você não ficou com o espírita? Essa foi a pergunta, né? Por que o senhor deixou de ser espírita? Então, agora, essa é a resposta. Já contei todo esse preâmbulo do Pietro Baldi, né? E agora, então, veja bem, vamos deixar o seguinte, olha. Eu vou dizer o seguinte, olha, eu não sou católico. Já fui. Fui batizado, minha mãe era católica, né? Eu fui batizado, fiz a primeira comunhão, etc. Depois, aos 16 anos, comecei a frequentar o espiritismo. Passei 3 ou 4 anos, eu já comecei a dar palestras no espiritismo aos 16 anos. Depois de um tempo, eu vim para São Paulo estudei na USP, né? E nesse tempo, então, eu comecei a frequentar outras entidades, várias entidades espiritualistas, eu não vou citar o nome aqui, uma série delas, né? E depois cheguei na eubiose. Agora, veja bem, eu vou explicar agora por que essa pergunta, por que eu deixei de ser espírita. Veja bem, eu vou dizer o seguinte, eu vou explicar de maneira iniciática, né? Olha, eu não sou católico, nunca fui. Eu não fui espírita, não sou espírita, nunca fui. Eu não sou também eubiota. Então, como é que eu posso dizer isso? Agora, iniciaticamente, eu digo o seguinte: eu não fui católico, eu passei pela experiência do catolicismo. Eu não fui espírita, eu passei pela experiência do espiritismo. E hoje, você me pergunta assim, você é eubiota? Eu digo, não, eu não sou eubiota, eu estou passando pela experiência da eubiose. Tudo na nossa vida é assim, a gente passa pela experiência. Resultado, nós não somos coisa alguma. É isso? Eu vou mais adiante, explicando isso de maneira iniciática, né? Olha, eu estou aqui falando grosso, né? Com cabelo aqui, barba, né? Posso ter barba, né? Eu não sou homem. Olha só. Se eu falar isso fora em lugar, o pessoal vai dizer, esse cara está doido, né?
mas eu não sou homem, eu estou passando pela experiência masculina. Veja bem, iniciaticamente, eu não sou homem, estou passando pela experiência masculina. Eu já fui em vidas anteriores homem e mulher muitas vezes. E no futuro a lei vai dizer quantas vezes eu vou ser homem e mulher novamente. Então, eu não sou homem nem mulher. Aliás, nós não somos homem nem mulher. O espírito não tem sexualidade, né? O espírito é neutro, né? Agora, nós passamos pela experiência humana, passamos pela experiência de homem ou de mulher. Isso aí é a lei do karma que determina, né? Então, outra coisa também, como eu não fui, eu digo que não sou espírito, nunca fui, né? Eu passei pela experiência espírita, eu também falo assim, eu não sou um ser humano. Olha que coisa importante, respondendo a pergunta do nosso irmão, né? Eu não sou um ser humano. Se eu falar isso na rádio ou em qualquer lugar, vão dizer, interna porque ele ficou doido, ele tem que pôr no hospício. Vamos dizer assim, ele tem que colocar esse indivíduo no hospício. Está dizendo que não é um ser humano. Eu não sou um ser humano. O que eu sou, então? Eu estou passando pela experiência humana. Veja bem, estou passando pela experiência humana. Eu passei pela experiência mineral, já passei pela experiência vegetal, já passei pela experiência animal, agora eu estou passando pela experiência humana. E um dia, todos chegarão lá, nós todos seremos adeptos. Quando nós formos adeptos, nós não seremos mais seres humanos, nós seremos seres super-humanos. E daí, sendo seres super-humanos, nós estaremos caminhando para sermos seres, para passarmos pela experiência subdivina e divina. Então, agora a gente pergunta assim, o que nós somos? Nós não somos nada que a gente pensa que é. Nós não somos nada. Agora, uma coisa é certa, a nossa verdadeira natureza, somos deuses. Somos deuses. Não sou eu que falo, Jesus, o Cristo, falou isso. Vós sois deuses. Nós somos deuses. Agora, por quê? Como é que nós temos tantas dificuldades, dificuldades de comportamento, e somos deuses? Sim, aí a ciência iniciática ensina isso, né? Somos deuses, mas deuses esquecidos. Nos esquecemos da nossa origem divina. O processo da evolução é justamente nós irmos encarando novamente a nossa natureza divina e entendendo que somos deuses. Quando nós entendemos isso, acontece aquilo que Jesus falou, a volta à casa do Pai. Então, nosso caminho é a volta à casa do Pai. Por isso que Jesus, no Evangelho, está escrito assim, vós sois deuses. Isso aí, ele disse, se referiu, está nos Salmos de Davi. Nós somos deuses. Veja, isso é muito importante, esse entendimento, né? Tudo bem? Isso é muito importante, né? Agora, também, agora veja bem, eu fui espírita, agora só rapidamente, quando eu fui no espiritismo, frequentava o espiritismo, eu conheci lá uma médium, e ela estava em contato justamente com um ser desencarnado chamado Dr. Levi. Dr. Levi, né? Aliás, no meu livro Aurora dos Deuses, eu escrevi uma homenagem ao Dr. Levi, um ser desencarnado, né? Veja bem, eu pus assim, olha, ao Dr. Levi, médico, entidade desencarnada, que em 1960, quando eu tinha apenas 16 anos, mostrou a mim o futuro que me aguardava, participando da Sociedade Brasileira de Obiose, dando aulas e realizando palestras. O Dr. Levi me revelou na época ter sido ele uma reencarnação anterior, o grande pianista, compositor e concertista e diplomata Henrik Oswald. Então, na época, eu tinha 1960, né, eu tinha 16 anos, através de uma médium, o Dr. Levi, através dela, me falou que no futuro eu iria dar muitas aulas, iria ter muitos alunos e iria voltar para Minas Gerais. Olha só, eu nunca entendi. Fiquei 27 anos com isso na cabeça. Depois de 27 anos, eu descobri. Assisti uma palestra e descobri a obiose. Dr. Levi, eu falei assim, obrigado, Dr. Levi, pela mensagem. Dr. Levi me indicou o caminho. Então, tudo é uma sequência, está tudo... Olha, o professor Henrique de Souza fala assim, nada acontece por acaso, né? O Dr. Levi, inclusive, ele era médico, ele dava receitas para pacientes, né? Através de um médium, né? E tinha um médico lá que assinava a receita. Ele me deu medicamentos para mim, para minha mãe, para meu pai, e assim por diante. Né? Então, veja bem, tudo isso nada acontece por acaso. Eu quero dizer o seguinte, que lá em São Vicente existe a escola Henrik Oswald. Essa entidade espírita, no qual o Dr. Levi trabalhava naquela época, e deve trabalhar ainda, claro, né? Ele fundaram uma escola, a escola Henrik Oswald, em São Vicente, uma grande escola. É uma escola de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Não é isso? Então, foi fundada em 1964.
1964. Veja bem, 4 anos depois que eu tive contato com o Dr. Levi, né? Dr. Levi. Para encerrar, eu estou dizendo que, inclusive eu estou falando anteriormente, que eu vou fazer um livro, vou publicar um novo livro, agora o segundo, né? E tem um terceiro livro que eu vou publicar através das minhas experiências espirituais. Eu quero mostrar as minhas experiências pessoais para os meus amigos, para as pessoas que me ouvem e assim por diante. Eu quero só a última coisa que eu quero fazer para você ver que nada acontece por acaso. É uma coisa impressionante que aconteceu comigo. Em 1960, eu tinha 16 anos, fui ao Centro Espírita. Cheguei lá e tal, entrei, sentei lá, estava esperando eu começar. Aí um irmão chegou para mim e falou assim: Walter, você não pode participar hoje porque você não tem ainda 18 anos. É uma sessão espírita. E a sessão espírita precisa ter mais de 18 anos. Só pessoas com mais de 18 anos. Você tem 16, não dá. Eu disse, tudo bem, então eu fico. Eu fico na biblioteca lendo o livro. Então, eles foram se reunir, os meus irmãos, do Espiritismo, né? Fazer a sessão espírita, e eu fiquei na biblioteca, peguei um livro e comecei a ler. 5 minutos depois, aquele mesmo irmão que disse que eu não poderia frequentar, fazer parte, ele veio e disse assim: Walter, o pajé está te chamando. O pajé era o ser que comandava, o espiritual, né? Desencarnado. Ele dá um nome simples, né? Era um ser de luz que comandava a reunião. Então, ele disse: olha, Walter, o pajé está te chamando. Aí eu fui assim, e participei da reunião. Nunca mais me impediram. Então, quer dizer, é como o professor diz, nada acontece por acaso. Então, meu irmão Marcos Dias, isso acontece. A gente vai passando, tendo experiências, né? A lei vai nos conduzindo, né? A lei vai nos conduzindo através de experiências. Mas eu digo assim, olha, vou falar uma coisa. Eu passei por espiritismo, aprendi muita coisa, né? E até hoje eu indico o espiritismo às pessoas. Allan Kardec tem livros maravilhosos. O Chico Xavier, os livros, ele tem uma coleção só uma coleção de 16 livros, eu li todos. Ele tem 400, 500 livros publicados. Eu recomendo isso. Leia os livros do Chico Xavier. E o espiritismo é uma obra maravilhosa. Eu não sou espírita, mas estou passando pela experiência da eubiose. Mas o espiritismo é maravilhoso. Leiam as obras e sigam os seus preceitos. Tudo bem? É isso que eu queria dizer ao meu irmão Marcos Dias. Muita luz e paz para o nosso irmão Marcos Dias. Muito bom, professor. É importante a gente ouvir as boas experiências de todos, né, professor? E, graças a Deus, eu nunca tive preconceito de nada, nem de nenhum ramo filosófico, nem de nenhum ramo religioso. E a gente, aqui em São Paulo, a gente tem amigos de todas as cadeias religiosas e tudo mais. Então, é muito interessante a gente compartilhar as experiências. Só tem uma coisa. Então, eu quero adicionar mais uma coisa. O nosso mestre, o professor Henrique de Souza, ele nos ensinou que nós devemos agora formar uma frente única espiritualista. Ele sempre ensinou isso. Nós temos a obrigação de formar uma frente única espiritualista. Reunir todas as religiões, né, e caminhar em direção do Pai Celestial, né? Então, não devemos nos desunir, não devemos ter conflitos, devemos fazer uma frente única espiritualista. Esse é um processo que o nosso mestre pediu que a gente fizesse, justamente conduzindo o Brasil rumo a nova civilização. Muito bom, professor. Vamos dar continuidade. Tem uma pergunta do Marcos Dias. Professor Walter, o interregno cíclico em que estamos pode ser inserido em uma parte das etapas do Apocalipse de João? Perfeito. O Apocalipse de João foi fantástico, né? Eu quero dizer que a igreja adotou quatro evangelistas, né? 4 evangelistas. Essa igreja, são muitos, né? O evangelho, os evangelhos apócrifos, né? É uma quantidade muito grande de evangelhos, mas a igreja se fixou em 4, né? Isso aí é um problema da igreja. Mas o de João é o que apresenta a maior espiritualidade. Tanto que o João, ele não cita... Olha, o João, ele não comenta nem expõe milagres de Jesus. Não. Os outros falam de milagres, isso aqui dos pães, não sei lá. Ele não fala sobre milagres. Ele fala sobre a natureza espiritual de Jesus como filho do Pai. Então ele deixa bem claro, Jesus como filho de Deus, né? Filho de Deus. Não Deus, o filho de Deus. Tanto que Jesus falou, né? Eu e meu Pai somos um. E, inclusive, aí é o mais... Esse foi o evangelista mais profundo, né?
A gente sabe que Apocalipse é muito difícil de ser entendido, né? A pessoa, para entender, precisa... O Apocalipse, a gente precisa estudar conforme o nosso mestre nos indicou, não é isso? Ler atrás das letras. Como o nosso mestre diz assim, olha, a letra, ela nos engana, né? Mas o que está por trás da letra é a espiritualidade. Então, a gente tem que ler o Apocalipse através do que está por trás das letras. Mas o Apocalipse é uma obra muito difícil de ser entendida por nós humanos, né? Mas o Apocalipse tem tudo a ver com esse interregno, como nosso mestre falou, Marcos diz, a etapa de evolução, tudo. O João se integra perfeitamente dentro dessa visão da evolução da humanidade rumo a um novo tempo, né? Basta ler o Apocalipse e tentar entender todos aqueles detalhes que ele deixou lá bem escritos, né? Muito bom, professor. O Guazelli ele faz uma colocação. A sinarquia inicia-se após uma guerra? Não, olha, veja bem, eu acho, do meu ponto de vista, existem guerras hoje isoladas aqui e ali, né? Mas eu acredito, no meu ponto de vista, que uma guerra mundial não deve acontecer. Não deve acontecer. Porque a guerra mundial é o fim do mundo, né? E todos sabem disso, né? As potências sabem. Uma guerra mundial é o fim do mundo. Bomba atômica, acaba a humanidade, né? Hoje é assim. Então, uma guerra mundial não vai acontecer. Pode acontecer guerras, né? Está sempre ocorrendo, né? Aqui, ali, eu não vou entrar aí, não vou comentar nada, porque cada um dá uma justificativa especial para cada caso, né? Mas a grande guerra que nós temos que... Agora, ele perguntou assim, né? Se a sinarquia inicia após uma guerra? Sim. Há uma guerra contra a nossa ignorância. Isso é verdade. A grande guerra que nós temos, a última guerra a ser vencida pela humanidade é vencer a sua ignorância. Aí, então, surge a sinarquia. Enquanto o homem manter a vigilância da ignorância, a sinarquia não pode vigir na face da Terra. A sinarquia é um processo cósmico, não é uma criação humana. Ela já existe no cosmos. O processo dela é baixar. Que nem uma avatar, é uma avatarização. Ela desce, agora precisa ter veículos. Precisa ter veículos necessários, suficientes para fazer a transfusão dessa sinarquia para a face da Terra. O nosso mestre nos indica o do ano 3005 para início de uma nova civilização e, evidentemente, início da sinarquia. Então, a resposta é essa. A última guerra a ser vencida pelo ser humano é vencer a sua ignorância. Muito bom, professor. Tem uma pergunta que foi colocada agora, é do Elias Seili. Quando falamos ou escrevemos, nós trazemos algo do mundo espiritual para o mundo material? O ser humano é como se fosse um meio de transformação? É uma boa pergunta. Eu devo dizer o seguinte, olha, isso é muito importante. Quando a pessoa começa o seu caminho da iniciação e começa a trabalhar, começa a escrever, começa a dar aulas, e começa a entrar... Não precisa nem escrever, começa a entrar em contato com os seus amigos, expandindo essas ideias, ele torna-se um veículo. Todos podem ter certeza, ele torna-se um veículo. Aqui mesmo, quando eu estou falando ou dando aula, eu sinto que às vezes vem coisas que não estão na minha cabeça. Viu? Eu já falei isso para os irmãos, e todos os irmãos sentem isso. Vem aquela onda de ideias, vem e vai se projetando. Porque nós não estamos sós, Quando nós trabalhamos pela obra, os nossos irmãos espirituais nos cercam, os nossos mestres, e vão nos incutindo na nossa mente as ideias relativas ao desenvolvimento, à fraternidade universal, ao amor cósmico. Então, quando falamos e escrevemos, nós trazemos algo do mundo espiritual para o mundo material. Exatamente, fazemos isso. Somos veículos, nós nos tornamos veículos. E os mestres nos trazem essas coisas importantes. Nós somos veículos da lei dos mestres. A própria HPB, a própria Helena Petrov Blavatsky, ela dizia, né, que ela não escrevia nada. Ela apenas transmitia aquilo que os mestres transmitiam para ela. Ela mesma falou isso. Ela transmitia aquilo que os mestres davam para ela pôr no papel. Tanto que a HPB, num ato maravilhoso, ela disse que a obra dela como HPB, foi juntar as flores e amarrar com uma fita. Ela juntou um buquê de flores, que os mestres trouxeram, as flores, e ela simplesmente amarrou esse buquê dando um laço, uma fita, né?
uma coisa maravilhosa que a HPV fala. Então, à medida que o indivíduo vai se evoluindo no processo de iniciação, ele vai se tornando cada vez mais veículo dos seres. Ele vai canalizando ideias dos seres, e isso vai acontecendo inevitavelmente, isso vai acontecendo. Ele torna-se veículo da lei e dos espíritos superiores, dos seres de hierarquia e dos seus mestres. Depois eu volto, tem mais pergunta, professor. Eu só quero deixar uns recados. Eu quero falar sobre o Espaço Shakti Nova Era, um centro de terapias holística. Ele tem o espaço tem a sua sede na cidade de São Lourenço, de Minas Gerais. O endereço está aí, é Praça Helena Jefferson de Souza, 38, anexo 1. Quem estiver passando por São Lourenço, faça uma visita. E para mais informações, nós temos o telefone, que pode ser também utilizado via WhatsApp. O prefixo de São Lourenço 35 e o número é 99756-6874. Também tem o endereço no Instagram, @Shakti Nova Era. Lembrando que tem filial no Departamento da Eubiose de Brasília, também no Departamento da Eubiose de Juiz de Fora, e 2 endereços em São Paulo, no Departamento de Santana e Departamento do Sumaré. Lembrando que todos os sábados temos o projeto de iniciação aqui com o professor Walter Teixeira de Andrade, todo sábado no mesmo horário, às 20h40. E esse sábado é o projeto de iniciação de número 199. Semana que vem fechamos em 200 programas, projeto de iniciação. E seus colunas, Gilberto Catira e Carlos Nascimento. Lembrando também que a gente está iniciando a série Peregrino nos departamentos. Quem quiser fazer presencial, pode fazer contato com o departamento da Eubiose do Sumaré, que fica lá na rua Paracuê, 188, fica pertinho do metrô Vila Madalena. Para inscrições, né, é só ligar no prefixo 11, né, que é telefone de São Paulo. O número é 99112-1707. Lembrando também que quem estiver na Zona Norte, né, temos o Departamento de Santana, que também está com as suas inscrições abertas, né? O Departamento de Santana fica na Rua Conselheiro Saraiva 538, é próximo do metrô Santana, e quem tiver interesse de fazer presencial é só fazer contato, o telefone está aí, o prefixo de São Paulo é 11, o número é 99653-9000, e pode ser feito também pelo EAD, é só entrar no site da Eubiose e fazer contato para quem quer fazer pelo IAD. E eu também queria divulgar, semana que vem, dia 28, teremos uma palestra presencial lá no Departamento de Santana. Quem puder participar presencialmente, prestigie. O Departamento de Santana fica na Conselheiro Saraiva 538. Essa palestra tem início às 16 horas e ela será também transmitida aqui pelo Conexão. Quem não estiver em São Paulo, quem estiver em outra cidade, é só entrar no dia 28 de março, às 16 horas, no YouTube, né, canal Conexão 3005. A gente do Departamento de Santana está tentando fazer essa conexão de correntes filosóficas, religiosas. Então, a gente já trouxe palestrante do círculo esotérico, a gente também trouxe da teosofia, e também agora a gente está trazendo o Wagner Fiengo, né? Ele é espírita, ele segue a linha Allan Kardec, e ele que é o fundador da Era Branca, né? É uma nascente onde a música surge como manifestação direta dos planos espirituais, trazendo mensagens de cura, consciência, amor e elevação. Eu tive o privilégio de conhecer o Wagner, eu conheci a história dele, ele tem uma trajetória de vida muito bacana, e ele vai estar fazendo essa palestra no sábado que vem, dia 28 de março, às 16 horas. E a Era Branca é a terceira mensagem, a revelação musical dos espíritos. Vai ser muito interessante, quem puder participar presencialmente, vá no Departamento de Santana, Conselheiro Saraiva 538, ok? E os recados são esses, professor. Deixa eu ver aqui as perguntas, né? Quero ver, quero esse aqui, ó. Tem aqui um aqui. O Marcos diz,
O Rio de Janeiro ainda está sob o karma adquirido com a morte dos gêmeos fenícios? Né? Tem uma pergunta aí. É mais para cima, deixa eu ver aqui. Aqui, professor. Ó. Exatamente. Professor Walter, o Rio de Janeiro ainda está sob um karma adquirido quando da morte dos gêmeos fenícios, né, mortos na Baía da Guanabara? Agora, essa resposta não sou eu que dá, é o professor Henrique José de Souza. Então, ele nos ensinou que realmente o Rio de Janeiro ficou com karma pendente, devido justamente à morte dos gêmeos espirituais fenícios mortos na Baía de Guanabara, né? Mas houve um determinado momento, esse karma deveria se revelar através de um cataclismo, na Baía da Guanabara e assim por diante. Mas o nosso mestre nos ensinou que ele foi adiado. A lei resolveu, através do karma, não executar isso, né? Por uma série de... Aí a questão é mais adiante, né? De discutir o porquê ou não, né? Vai mais adiante. Né? Mas, realmente, existia um karma, mas o Rio de Janeiro tinha esse karma, mas o nosso mestre disse que esse karma foi, pelo menos, eu entendi, suspenso para ser resgatado em etapas, ou talvez seja isso. Né? Muito bom, professor. Professor, o Moedas ele coloca o seguinte: seriam os registros akáshicos? É sobre o comentário que o senhor fez. Não, veja bem, nós não temos ainda, nós humanos, nós não temos ainda de entrar em contato com os registros akáshicos. O registro acástico é segundo trono, né? Quem é que tem condição? Só um adepto. Somente um adepto consegue entrar nos registros akáshicos. Né? Agora, é claro que aqueles seres que nos auxiliam, nós não estamos sós, nós estamos rodeados de seres, né, que nos auxiliam, né, na nossa vida diária. E o catolicismo são os anjos, né? Os anjos, os nossos anjos da guarda, né? Que chamam, né? São os nossos anjos. Cada um tem o seu anjo da guarda, seus amigos. Né? Então, eles trazem esses conhecimentos dos registros akáshicos para a nossa consciência. E se eu estou dando uma aula, evidentemente, esses conhecimentos passam pela minha mente e eu passo a falar. Né? Eu, realmente, muitas vezes eu senti esse fenômeno, né? Em mim, dando aula, vem ideias que eu não tinha pensado ainda. Aquelas ideias vêm claras justamente para dar a resposta. Né? Então, na verdade, tem uma outra pergunta aqui, veja. Então, o Akasha, nós não conseguimos acessar o Akasha, mas os seres de hierarquia, os nossos mestres, fazem essa ligação. Trazem do Akasha as ideias para nós e põem na nossa consciência. Né? Tem outra pergunta aqui. Tem aqui uma outra pergunta aqui, veja aqui. Não sei, bom, tudo bem. Tem essa daqui, professor. A abstinência sexual feita conscientemente por uma pessoa mais jovem tem algum benefício prático para criar algo em benefício da humanidade? Bom, vamos deixar o seguinte: o sexo não é coisa ruim. O sexo é divino. A sexualidade é uma manifestação divina. Aliás, se não fosse a sexualidade, nós não estaríamos aqui. Os nossos pais nos originaram através da sexualidade, não é isso? E a sexualidade no planeta Terra, quando nós começou justamente na Lemúria. Antigamente, os lemurianos se reproduziam de várias maneiras. A última maneira foi propondo ovos. Né? Os lemurianos, naquela vez, eles as fêmeas botavam ovos. Depois, então, quando foi ativada a tríade superior, a lei cósmica transportou os lemurianos para a fase da sexualidade, porque tem uma série de motivos. Eu podia ficar falando aqui, o assunto é muito extenso, eu não posso... Eu vou escolher uma aula, um momento específico para falar sobre isso. Então, a sexualidade é uma coisa divina. Agora, é claro que o ser humano deve usar a sexualidade de forma consciente, de forma humana, equilibrada, né? Agora, quando o indivíduo age de maneira desequilibrada ou utiliza a sexualidade para ganhar dinheiro, para explorar, aí o karma vem, né? Porque a sexualidade é de Deus. Sexo é de Deus. É necessário para a reprodução da espécie. Tanto a sexualidade humana como dos animais é a criação de Deus. Então a gente tem que entender isso. A sexualidade não tem nada de errado, só que ela não pode ser usada de maneira irresponsável. Né?
Muito bom, professor. O Marcos Dias coloca, não sou da eubiose, mas sempre acompanho todos os sábados esse extraordinário programa. Muito obrigado, professor, por suas aulas maravilhosas. Abraço a todos seres, abraço a todos vocês. Marcos Dias Valença. Viu, Marcos? Um abração também, Marcos. Muito obrigado pelas perguntas. Você faz perguntas maravilhosas, viu? Muito bom, parabéns. Muito bom, parabéns, Marcos. Batendo palma aqui, parabéns. Isso, e Marcos, o conhecimento não tem fronteira, não tem limite, a gente tem Não que tem fronteira. a gente tem que sempre expandir. Marcos, eu já dei muitas palestras na maçonaria, já dei palestras no espiritismo, né? Então, não me convidam, mas eu podia dar palestras para os católicos, né? para os protestantes, né? Tudo bem. Agora, uma coisa importante, quando a gente vai dar palestra, a gente tem que falar na linguagem daqueles seres que estão ouvindo. Entende? Por exemplo, quer dizer uma coisa? Se eu for fazer uma palestra para os protestantes ou para os católicos, eu não posso falar de reencarnação, porque não faz parte do tema deles, né? Então, que nem Jesus falava de acordo com a tônica. Então, quando a pessoa é um palestrante e vai dar palestra em vários locais, ele tem que dar uma palestra, basicamente, falando do amor universal, do processo de conexão com Deus, mas não entrar em muitos detalhes que possa conflitar com o conhecimento para aqueles que você está se referindo, né? Por isso que o nosso mestre diz que é plenamente factível a existência de uma frente única espiritualista. Cada um respeitando os seus princípios, os seus entendimentos, né? Porque a verdade é uma só, cada um dentro da sua tônica, né? Bom, professor, a aula está tão boa que a gente até estourou o horário. Eu vou fechar com essa pergunta do Moeda. Se me permite, mais uma segunda pergunta. Poderia falar um pouco sobre Chico Taquara? Ele era intraterreno? Hoje não vai dar tempo de falar isso, mas foi um ser muito importante na obra, né? O professor fala sobre Chico Taquara, um ser intraterreno, exatamente. Então, mas eu não entro nesse assunto especificamente, porque é um assunto muito pertinente à série interna, né? Isso. Que já está então, a gente não fica falando desse assunto, porque é uma coisa muito difícil de ser entendido, né? Mas o Chico Taquara, realmente, conforme o professor, foi um ser muito importante para a obra, né? Para a eubiose, e ele tinha exatamente uma ligação com a comunidade intraterrena, totalmente. Isso. Muito bem, professor. A gente sabe que o Chico Taquara é muito conhecido em São Tomé das Letras, né? Então, quem estiver passando por São Tomé das Letras vai ter muito conhecimento sobre esse ser místico, né? As pessoas conhecem, sem ser da eubiose? Sem ser da eubiose, eles conhecem o Chico Taquara? Eles conhecem, porque é uma lenda, é um ser místico, professor, lá em São Tomé das Letras, né? Mesmo não sendo da eubiose, as pessoas conhecem. As pessoas conhecem, os habitantes locais, eles conhecem. Interessante. Era uma informação que eu não possuía, viu? Não possuía. Tem inclusive a gruta, né? Tinha uma gruta que ele morava. Tem a gruta que onde ele morava, ela foi preservada e tem a gruta dele é um ponto turístico na cidade. Na nossa literatura eubiose, nós temos fotos deles. Isso. Então é isso, pessoal. Obrigado por prestigiar o programa. A gente estourou um horário. Eu peço parabéns pela Paloma Oliveira, né? Isso. Pela entrada no Peregrino. Parabéns, Paloma. Felicidades. Paloma. Parabéns, viu, Paloma? Depois você conta aí as suas experiências peregrinas, né, para a gente. Estamos sempre à sua disposição, viu? Isso. Depois eu vou dar uma olhada nas perguntas. Se tiver alguma que eu não respondi, na aula que vem eu entro. Pessoal, eu quero agradecer a todos pela participação de hoje. Para quem tem horário, desculpa aí a gente estourar um pouco o horário, mas é porque a aula estava muito boa. Pessoal, um bom final de sábado, um bom domingo e até... tem palestra no sábado às 16 horas e às 20h40 temos aqui o nosso encontro, Projeto de Iniciação número 200. Pessoal, tudo de bom, bom descanso e até, hein? É com você, Gilberto. É isso aí, pessoal. Bom restinho de sábado para todo mundo. Tenha um ótimo domingo e nos vemos aqui semana que vem. Boa noite a todos. Boa noite, professor.
Muito boa noite, meu querido irmão Gilberto Catira, meu querido Carlos Nascimento. Boa noite a todos os queridos irmãos que estiveram presentes aqui. Foi uma honra e uma felicidade muito grande. Luz, paz e amor para todos e fiquem todos com Deus.